mais um vídeo Brasil! Hoje é dia 12 de junho, dia dos namorados aqui pra nós, mas seria aniversário de quem? De quem? Anne Frank. Se estivesse viva, a nossa Annelise Marie Frank completaria hoje 92 anos. Pois é, gente, ela podia muito bem estar viva, né? Tem um monte de vó aí com 92 anos. Bom, e como vocês podem perceber, eu gosto só um pouquinho desse universo da Anne Frank, então eu resolvi fazer um vídeo pra vocês em comemoração ao aniversário dela, com os livros que eu tenho, tanto as versões do diário, como o livro sobre a vida dela, livros sobre os amigos dela, sobre a família, enfim. Tem livro que eu comprei fora, tem livro que eu comprei na mesma livraria que Otto Frank comprou o diário pra Anne, aquele o diário da capa vermelha quadriculada. Pois é, lá estive e adquiri um livro pra mim. Então, aproveita, espero que vocês gostem. Prometo que eu preparei o melhor que pude. Já aproveita, deixa o seu like nesse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho aí, ó, para receber todas as notificações. Bom, eu resolvi começar então pelo diário e suas versões. Esse aqui foi o meu primeiro livro de Anne Frank, o diário dela mesmo. Essa publicação é de 2013 e ela é chamada de edição definitiva. Por quê? Porque quando o Otto Frank resolveu publicar o diário da Anne lá em 1947, ele tirou algumas partes do diário, ele realmente não publicou ele na íntegra. E ele fez isso basicamente por 3 motivos. A primeira, para que o diário ficasse um pouco mais curto, facilitando assim com que algum editor holandês resolvesse publicá-lo. 2, porque ele tirou as partes, principalmente que a Anne fala das descobertas da sexualidade, ele não achava ali que era muito apropriado. E 3, porque o Otto resolveu também omitir aquelas passagens em que a Anne falava coisas um tanto pesadas, umas verdades sobre os moradores do anexo secreto, principalmente com relação à mãe Edith e à irmã Margot, porque de vez em quando ali saía um arranca-rabo e a Anne escrevia aquilo, tudo que vinha na cabeça dela mesmo, então o Otto achou melhor não publicar. Depois da morte do Otto Frank em 1980, e alguns anos após, né, a Fundação Anne Frank começou a achar que seria melhor, de fato, começar a publicar os textos dela na íntegra para que as pessoas realmente conhecessem todos os lados da Anne e tudo aquilo que ela escrevia. É importante falar, gente, que a gente tem muito a imagem do diário como aquele diário lindo, maravilhoso da capa quadriculada vermelha, que de fato foi o primeiro diário que ela ganhou do Otto em 12 de junho de 1942, mas durante o tempo que ela ficou no anexo secreto, foram ali 2 anos e pouquinho, né? Ela escreveu o diário dela, o diário acabou, obviamente, então ela escreveu em cadernos e tudo mais, então existem diários da Anne Frank, né? Se a gente for pensar dessa forma. Por isso que de vez em quando aparecem novas páginas do diário da Anne Frank que até então eram desconhecidas, ou porque estavam com folhas soltas, ou porque estavam com folhas grudadas. Por exemplo, em 98, historiadores encontraram 5 novas páginas do diário. E em 2001, eles encontraram uma página que, na verdade, Donani colocou um papel craft por cima. Ela escondeu, ela colou um papel craft em cima daquilo que ela tinha escrito. Como os historiadores ficaram com medo de ficar manipulando muito aquele material, né, e tentar desgrudar o papel craft para ver o que Anne escreveu, eles só conseguiram, através de uma tecnologia, em 2018, entender o que Anne Frank tinha escrito em 2 páginas recém-descobertas do diário. E eles acabaram descobrindo que acho que a Anne colou ali para que ninguém um dia lesse e desse chabu pro lado dela, porque ela fala sobre prostituição, descoberta da sexualidade, enfim, muitos temas aí bem polêmicos até pros dias de hoje, né? E a gente sabe que durante esse período que eles estiveram escondidos ali no anexo secreto, a Anne escreveu muita coisa além do diário. Tinham contos, poemas, poesias, ela começou a escrever um romance de ficção. Ela teve a segunda versão do diário dela, né? Quando eles ficaram sabendo, ouviram um ministro holandês que estava exilado, que a Holanda queria recolher diários e materiais de pessoas que provassem que a Holanda tinha sido invadida pelos alemães e que o povo estava sofrendo. Então ela começou a reeditar o próprio diário dela. E na verdade, ela sonhava que esse diário um dia fosse publicado. Gente, você imagina, onde quer que ela esteja, ela vendo a grande escritora que ela virou? E pensando nesse vasto material que a Anne deixou escrito para além do diário, em 2019 a Record publicou aqui no Brasil a obra definitiva de Anne Frank. Errou! Com tudo o que essa
essa menina já escreveu, Brasil. É traduzido diretamente do holandês e ele é, na verdade, um grande livro para estudiosos e também para o público em geral. Percebam que ele é aqui, ó, um calhamaço, gente, 972 páginas. Então vamos lá. O que é que vocês vão encontrar aqui dentro do Anne Frank Obra Definitiva? Aqui vocês vão encontrar a versão publicada do diário, a versão que ela escreveu, ou seja, o diário dela na íntegra, a versão B do diário, ou seja, que ela mesma estava editando, esperando que fosse publicado ao final da guerra, contos, cartas, um texto chamado A Vida de Cady, que era um romance de ficção que ela estava escrevendo no anexo secreto, versos e poesias escritos por ela, o livro das belas citações, que na verdade era um caderno que ela anotava frases ou trechos de livro que ela gostava muito, tem um monte de foto, um monte de documento, tem uma parte da escritora alemã e historiadora especialista em Anne Frank, Mirjam Pressler, falando um pouco sobre a história da Anne Frank, tem uma outra parte dedicada à história da família da Anne Frank, tem a história da publicação do diário e a árvore genealógica da família, ou seja, gente, é a Bíblia da Anne Frank. Se você, assim como eu, é fissurado, aficionado por Anne Frank, você precisa ter isso aqui, porque isso aqui são todos os textos que você vai encontrar que esta maravilhosa já escreveu. E já que a gente falou tanto sobre a segunda versão do diário, né, ou seja, aquela que a Anne queria que publicasse, a Zahar acabou, gente, acabou mesmo de lançar o Querida Kitty, um romance epistolar. Por quê? Porque a Anne foi editando o diário dela em formato de cartas para uma amiga imaginária. Eu até mostrei ele lá no meu último vídeo do unboxing, é uma edição muito linda da Zahar, muito maravilhosa, também traduzida diretamente do holandês, e o livro ainda conta com um ensaio da literata Lauren Nussbaum, que na verdade conheceu Anne Frank, era uma das vizinhas dela, conheceu o Otto, soube da descoberta do diário logo que a MIP entregou para o Otto as páginas da Anne. Enfim, eu acho que deve ser muito interessante. Eu também comprei uma versão em francês do diário que eu ainda não li, mas comprei para dar uma praticada. Quem sabe ainda esse ano eu coloco ele na fila aí para rodar dos livros em francês. Agora é obra-prima, essa graphic novel maravilhosa do Ari Folman e do David Polonsky, também publicado aqui no Brasil pela editora Record. Eu sou apaixonada por esse livro, gente. As ilustrações são tão lindas, tão maravilhosas, e eu acho que por vários momentos eles conseguiram me emocionar muito. E acredito sim que eles conseguiram trazer toda essa potência da Anne em forma de ilustração. Tem imagens muito lindas, muito maravilhosas, muito potentes. Eu me emocionei muito lendo esse diário em formato de quadrinhos, porque traz uma coisa diferente, sabe? Traz uma emoção diferente. O Ari Folman é um roteirista e diretor cinematográfico e o David Polonsky é um ilustrador. E tem um texto final do Ari Folman em que ele escreveu que se eles quisessem entregar um texto inteiro em versão ilustrada, sem pular uma só palavra, os quadrinhos teriam aproximadamente 3.500 páginas. Então, como 3.500 páginas de quadrinho seria inviável, o que eles fizeram? A cada 30 páginas do texto original do diário da Anne, aqui viraram 10 páginas. Mas eu também queria lembrar para vocês uma coisa muito importante, além dos quadrinhos serem autorizados pela Fundação Anne Frank, porque eles foram feitos diretamente do diário da Anne Frank, não tem nenhuma invenção aqui de texto do Ari e do David, como tem uma certa galera, uns certos pais, de certos alunos, de um certo colégio aqui em São Paulo, querendo dar essa conotação. E, muito importante, gente, que eu vou fazer questão de mostrar aqui, que este livro, esta obra, é apoiada pela Unicef. Não é mesmo? A Unicef autoriza e apoia essa obra para crianças e adolescentes. Então, quer dizer, a gente pode dar uma pensada aí, né? Unicef, tradicional família brasileira. Que escolha difícil, né? Agora eu vou falar de livros para quem quer dar mais uma mergulhada, saber um pouco mais sobre a vida e a história da Anne Frank. Depois de Auschwitz, da Eva Schloss. Gente,
Este livro é um dos meus livros favoritos sobre o tema, sabe a temática do Holocausto? O Depois de Auschwitz é um dos meus livros favoritos. Eu sempre recomendo ele para qualquer pessoa que fala: ai, me fala um livro legal sobre o Holocausto. Eu falo: começa com Depois de Auschwitz, porque ele realmente é um livro incrível. A Eva Schloss tinha apenas 15 anos quando ela, seus pais e o irmão acabaram sendo enviados para o campo de Auschwitz-Birkenau. Quando Auschwitz foi libertado pelo Exército Vermelho, a mãe dela, né, a Fritzi, e a Eva fizeram aí essa longa jornada de volta para casa delas em Amsterdã. Começou então aí aquela busca desenfreada, né, das duas para ter notícias tanto do pai como do irmão. Alguns meses depois, elas infelizmente ficaram sabendo que eles dois não resistiram aos campos de concentração. Como eu falei, elas acabaram voltando para Amsterdã e a Eva e a sua família moravam em Merwe-de-Plein, a mesma praça onde a Anne Frank morava com a família dela. A Eva conhecia a Anne já antes da guerra, elas nunca chegaram a ser amigas, mas o que aconteceu? 8 anos depois do final da guerra, em 1953, Otto Frank, pai da Anne, se casou com Fritzi, mãe da Eva. E pra quem adora o Diário da Anne Frank, eu gosto de falar que o Depois de Auschwitz é tipo a continuação do diário, porque ela vai relatar desde o comecinho ali, logo que o Otto descobriu, né, o diário da Anne. Ela vai falar sobre a publicação do diário, a formação, né, a ideia de fazer a Fundação Anne Frank, o trabalho dela à frente da fundação. Inclusive, quando mais velha, ela foi morar em Londres e por ter executado um trabalho tão maravilhoso na Fundação Anne Frank, em 2012, ela recebeu das mãos de Príncipe Charles a medalha de membro do Império Britânico. Pouca coisa não. Além desse universo da Anne, porque não é só isso o livro, gente, a história da Eva é muito linda, é muito emocionante. Até onde eu sei, ela continua viva, tá? Há uns 4 anos eu entrei em contato com o editor deles, eles falaram pra eu mandar um e-mail e tal, eu mandei, mas nunca tive resposta, gente, mas eu tinha uma pergunta pra fazer pra ela, mas tudo bem. Passa. E ele foi um livro que me marcou muito e eu acho que eu gostei muito dele, exatamente porque ele vai falar o pós-guerra. Porque geralmente a gente lê os livros que vão até a guerra acabar. E aí a gente pensa, nossa, ai que legal, a guerra acabou, deu tudo certo. E não. Aqui no Depois de Auschwitz a gente vai entender as marcas, o peso, os traumas e a infelicidade que uma guerra e o que essas pessoas passaram, principalmente essas pessoas que estiveram em campos de concentração, carregam ao longo de uma vida inteira. A Eva Schloss só teve coragem de falar, de começar a contar a história dela, as experiências que ela viveu em Auschwitz, quando ela já era uma senhora. E como a dor da perda do irmão e do pai reverbera até os dias de hoje nela. Enfim, eu sou apaixonada por esse livro, eu gosto muito dele, ele é um dos meus livros favoritos sobre o tema, então se você quer entender mais da guerra, leia Depois de Auschwitz. Se você quer saber mais da vida da Anne Frank, leia Depois de Auschwitz, você não vai se arrepender. Um outro livro que eu li, eu sou apaixonada, é Os 7º Últimos Meses de Anne Frank, do William Lindware. O Willy é um cineasta holandês, filho de pais judeus que entraram aí para a clandestinidade na época da ocupação alemã, e ele teve essa ideia, né, de contar os 7 últimos meses da Anne Frank através de um documentário. Esse documentário existe e depois veio a ideia de transformar o documentário em livro. Então a história é contada através desses depoimentos de 6 mulheres sobreviventes de campos de concentração e que estiveram com a Anne em algum momento nos últimos 7 meses da vida dela. E o depoimento que abre o livro é justamente da Hanneli, a melhor amiga da Anne, que inclusive ela fala dela em vários momentos no diário, né? Ela sonhava com a Hanneli, ficava se questionando o que tinha acontecido, sentiu uma saudade imensa da amiga e elas acabaram se encontrando no campo de Bergen-Belsen, a Ana já muito doente, a Margot quase morrendo. Então assim, é muito triste, é muito emocionante, mas é muito bonito a gente saber que as duas se encontraram. E existem também outros 2 depoimentos que são muito emocionantes. Um é da menina que estava nos dias finais delas ali em Bergen-Belsen e que foi a responsável para confirmar, né, pro Otto que realmente as duas tinham morrido, porque ela viu as 2 meninas morrerem, tanto a Margot como a Anne. Então essa é uma parte muito emocionante. E também uma outra que esteve com elas e a mãe
em Auschwitz, porque ela fala, né, quando a gente lê toda aquela tensão que existia ali dentro do anexo secreto, às vezes que a Anne desabafou falando mal da mãe, falando mal da irmã, e que ali aquilo simplesmente tinha desaparecido, né? Porque no diário ela era uma adolescente, gente, uma adolescente presa há 2 anos, e óbvio que as tensões iam aparecer, mas que ali em Auschwitz elas eram apenas mãe e filhas tentando sobreviver. Então é um livro que eu recomendo muito, eu gosto demais e é muito emocionante. Esse livro aqui, Brasil, eu ainda não li, eu confesso, mas eu sei que ele é muito bom, por isso que eu tô recomendando aqui, que é Os Colegas de Anne Frank, do Theo Koster. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 2009 e o Theo, o autor do livro, ele estudava no Liceu Judaico, ele foi colega de classe da Anne e aí ele resolveu juntar 5 alunas sobreviventes para contar a história delas e falar um pouco da Anne Frank 60 anos depois. E entre esses 5 colegas da Anne Frank está Nanette, uma moça, hoje uma senhora, né, que estudava na mesma classe da Anne Frank, que infelizmente também esteve no campo de concentração de Bergen-Belsen e que mora sabe onde, gente? Aqui em São Paulo. E então eles rememoram, né, esses mais de 60 anos, a época da guerra, o que foi que aconteceu com eles, o que foi que aconteceu com a vida de cada um deles. Falam muito sobre a Anne também, como cada um enxergava Anne Frank, a menina popular da escola, né? Eu não sei se o Theo morreu, eu tentei ir atrás dessa informação, mas eu não consegui essa informação. Mas o Theo Koster era designer de brinquedos, gente. E vocês sabem que brinquedo que esse homem inventou? Aquele jogo cara a cara. Gente, eu já joguei tanto esse jogo. Você imaginar que o cara que inventou o cara a cara estudava na classe da Anne Frank? Gente, sério, eu amei isso aí. Esse foi o último livro que eu li sobre a Anne, eu acabei de ler ele. Ele é publicado aqui no Brasil pela editora Record. Ele foi lançado em 2009 e ele é da Mirjam Pressler, essa alemã, né, que trabalhou super com Anne Frank, é grande conhecedora de Anne Frank, com colaboração da Gertie Elias. A Gertie era casada com o Bud Elias, o primo da Anne Frank, que inclusive ela fala muito dele no diário. Ele faleceu em 2015, trabalhou muito, esteve bem à frente da Fundação Anne Frank também. E a Gertie um dia encontrou no sótão da casa que ela morava com o Bud na Basileia, ela encontrou, gente, mais de 1000 cartas. 1000 cartas, fotos, documentos, diários, coisas super importantes que contam a história da família Frank. Quando ela mostrou, né, todo esse material riquíssimo que ela encontrou pro pessoal da fundação, eles tiveram a ideia de transformar isso num livro e trazer mais informações para os fãs da Anne Frank. Então esse livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é a história da Alice Frank, mãe do Otto, avó da Anne. A segunda parte conta a história da Helene Elias, que era irmã do Otto, tia da Anne. E a terceira parte, a história do Bud Elias, filho da Helene, primo da Anne. E tem uma coisa que é muito importante e ao mesmo tempo é muito triste, né, na história, porque essa parte da família morava na Suíça. E como a Suíça era neutra, eles não sofreram perseguições. Então, todos eles sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, mesmo sendo judeus. Então, é muito interessante a gente também ver, né, cada um desses relatos, como eles estavam vivendo a guerra, as angústias. Eles não tinham notícia da parte da família que estava na Holanda, por exemplo. Eles ficaram 2 anos sem saber se eles estavam vivos, se eles estavam mortos, se eles tinham sido capturados, nada. Eles não tinham informação nenhuma. E, ao mesmo tempo, uma sensação esquisita, né, de tipo, a Europa em guerra e eles ali vivendo a vida deles quase que normal. E ele é um livro cheio de cartas, de documentos. É muito, assim, emocionante quando eles recebem a primeira carta do Otto falando que ele estava vivo, que ele tinha sobrevivido, que ele tinha ido para um campo de concentração. É também muito emocionante quando o Otto manda uma carta falando que ele tinha recebido a confirmação de que as meninas tinham morrido, quando ele descobre o diário, quando ele resolve fazer a Fundação Anne Frank, o casamento do Otto com a Fritzi, o sucesso que foi a publicação do diário, a morte do Otto. E tudo isso a gente vai ler através de cartas, memórias, documentos, relatos. É muito bonito. Eu adoro, eu gosto muito desse livro, mas eu dou uma dica. Para você que nunca leu nada além do diário da Anne Frank, eu não recomendo você entrar de primeira nesse livro, porque talvez você ache ele um pouco enfadonho, um pouco lento, principalmente ali no começo, porque eles jogam muitas informações que você fala, ai gente, mas
será que isso é interessante? Para quem já sabe um pouco mais, é muito interessante, é muito legal. Por isso eu recomendo que você leia outro, por exemplo, o Depois de Auschwitz, e depois entre nesse aqui para você aproveitar bem todas as informações que eles te dão. Porque tem algumas informações também que é colocada aqui, mas que não são explicadas. Então você vai ficar meio boiando, você não vai entender direito. Então se você já tem uma outra base, eu acho que você consegue aproveitar melhor a leitura desse livro. E gente, a história da avó da Anne Frank é muito lindo. É muito lindo. Não tem como não se apaixonar por Alice Frank. Um outro livro lindíssimo que eu tenho sobre Anne Frank, ganhei de meu amigo Luiz Paulo. Ele é da Companhia das Letrinhas, tudo sobre Anne. Gente, é um livro tão lindo. Esse livro foi criado pelo Museu Casa da Anne Frank, em Amsterdã, a partir de perguntas feitas por crianças visitantes sobre a história da Anne. Então a narrativa, que cobre desde o período do nascimento até a morte dela, conta com várias, mas assim, tem muita fotografia, ilustração, e ela é entrecortada por páginas especiais que trazem aí informações sobre a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Gente, esse livro é demais, ele é muito lindo. Tem tanta ilustração, tem tanta foto, tanto desenho, tanta carta, e ele é para crianças. Sim, ele é para crianças. Ele é recomendado para crianças a partir de 8 anos. Bom, agora eu vou falar para vocês dos livros que eu trouxe de fora. Os livros importados, tudo, gente. Vou falar para vocês. Esses 3 aqui eu comprei lá no Museu da Anne Frank mesmo. Esse aqui eu comprei em 2015. Esses aqui eu comprei em 2019. Esse aqui, gente, eu só achei ele em inglês, mas como eu tava louca para ler, eu comprei em inglês mesmo, e pelo que eu vi, ele não foi publicado aqui no Brasil. Ele é da Alison Leslie Gold e ele é a história de quem? Da Hanne Lee. Gente, eu chorei. Pense num livro que eu chorei, é esse aqui, mesmo em inglês, que meu inglês não é muito do bom não, mas eu chorei muito lendo esse livro. As partes assim que eu achei mais emocionante, além do encontro delas duas em Bergen-Belsen, que eu já falei, né, que também nos 7 últimos meses de Anne Frank também tem, aqui ela conta muito também todo o esforço que o Otto fez percorrendo a Europa atrás de amigas da Anne e da Margot que tinham sobrevivido para ajudar essas pessoas. Então ela conta muito também da amizade que nasceu entre ela e o Otto. É muito linda, é muito emocionante, e eu acho que era uma forma também que o Otto tinha ali para tentar apaziguar um pouco essa dor, né? Já que ele não tinha as filhas, então ele queria ajudar as amigas das filhas. Eu sei que ele vende na internet, eu achei ele na Amazon para comprar, o Hannah Goslar Remembers. Então assim, se você tem, não precisa ter um inglês maravilhoso não, porque ele é super facinho de ler, gente. Aproveite, eu super recomendo, ele é lindo demais, ele é muito bonito. Outro livro que quando eu vi, eu enlouqueci e só tinha em inglês, mas eu comprei em inglês mesmo, é o Anne Frank Remembered, que na verdade conta a história da MIP. Sim, da MIP, que ajudou eles a se esconder ali no anexo secreto, que foi quem achou o diário da Anne, recolheu as folhas, guardou e entregou pro Otto. Só que fazendo esse vídeo aqui, eu descobri que este livro foi publicado no Brasil. Existe uma versão brasileira, versão dublada, gente, graças a Deus eu vou comprar, porque aí eu me poupo, né? Porque meu inglês não é assim maravilhoso. E aqui no Brasil ele tem o nome de Eu MIP, Escondi a Família da Anne Frank, e ele foi publicado pela editora Vestígio. Então nele a MIP vai narrar toda a sua história, desde a infância como uma refugiada austríaca, né, na Holanda, já que na Primeira Guerra Mundial a Holanda foi neutra, até ela entregar em mãos o diário de Anne pro Otto. A MIP, gente, foi uma pessoa muito, muito, muito importante na história da família Frank. O Otto tinha um carinho enorme e uma gratidão, assim, gigantesca por ela. É óbvio que não era só ela que trabalhava ali e ajudava eles, né, no anexo secreto. Tinha a Beppe, tinha o Victor Kugler, tinha o Sr. Clayman, mas a MIP tem, assim, uma coisa especial. E quando Otto voltou da guerra e teve que voltar para Amsterdã, né, ele não podia ir até a Basileia porque ele não tinha documento, ele não tinha absolutamente nada, ele voltou praticamente um indigente, gente. Foi a MIP que fez ele ir morar com ela, deu casa, comida, dava roupa pra ele, porque esse homem não tinha nada, absolutamente nada. Então ela é uma pessoa que o Otto sempre teve uma gratidão eterna com ela. Então fica a dica aí, vamos comprar o livro que eu tô louca pra ler. Esse outro livro aqui, gente, esse eu consegui em português. Comprei lá no museu, mas consegui em português. Ele é tipo um catálogo. Gente, olha isso que incrível. Olha que maravilhoso. Ai,
a parede do quarto da Anne, que ela colocava as fotografias dos artistas de cinema, as paisagens. Ai, que lindo! Então ele é um estilo catálogo, não só do Anexo Secreto, mas também das famílias que se esconderam lá, da guerra, de Amsterdã, desse período que a Europa estava passando. Ele tem muitas imagens, muito texto, sempre nesse jeito de ir abrindo, né? Quase como se você fosse descobrindo novas informações conforme você vai abrindo novas portas do livro. Ele é muito lindo, ele é muito legal. Eu adorei esse livro. Quem tiver a oportunidade, eu não sei se ele vende no Brasil, quem tiver a oportunidade de adquirir, eu recomendo. E o meu último livro também é um livro infantil da Joséphine Paul e da Angela Barré. E, gente, esse livro, ele é muito especial porque eu comprei esse livro na mesma livraria que o Otto comprou o diário para Anne, ali, ó, do ladinho da casa deles, onde eles moravam. Essa livraria se chama Imink, eles até carimbaram que é a livraria da Anne Frank. É um livro lindo, cheio de ilustrações maravilhosas. Eu vou deixar aqui para vocês também a minha foto que eu tirei na frente da livraria. Não pode filmar nem fotografar lá dentro, gente, mas eu fiquei muito emocionada de estar ali naquele mesmo lugar que ela esteve. Gente, eu sou apaixonada pelo universo da Anne. Eu já tive a oportunidade, graças a Deus, de ir para Amsterdã 2 vezes. As 2 vezes eu fui tanto no museu, né, que é o Anexo Secreto, o lugar onde eles se esconderam, que era o escritório do Otto, e eu fui também a Merwe-de-Plein, que é onde efetivamente ela morava, que é uma praça linda, um lugar tão lindo, gente. Tem uma estátua dela hoje no meio da praça, onde as pessoas sempre deixam flores. E outra coisa que aconteceu essa segunda vez que eu tava lá, que eu tava com a minha mãe, tava lá em cima no Anexo Secreto, e aí a igreja, tem uma igreja do lado, começou a tocar o sino. E a Anne fala no diário dela várias vezes que às vezes eles se orientavam pelo sino da igreja e tal. Aí eu lembro que eu encostei na parede e fiquei ouvindo, sabe, aquele sino tocando. Gente, foi muito emocionante. É um passeio, gente, que eu recomendo pra todo mundo. Assim, eu falo, toda vez que eu pisar em Amsterdã eu vou lá. Pra mim é um lugar muito especial, que eu gosto muito. Então eu acho que a gente tem que saber mais sobre o universo da Anne Frank, saibam mais sobre o trabalho que a Fundação Anne Frank faz. É uma fundação sem fins lucrativos que o Otto criou exatamente para que toda a renda e todo o lucro proveniente das vendas do diário fossem encaminhados para o direito das crianças, principalmente as crianças que vivem em zona de conflito, crianças que têm esses conflitos, né, com questão de religião. Então, ela é uma fundação sem fins lucrativos que faz um trabalho muito importante no mundo. Conheçam mais o trabalho da Anne Frank, da Fundação Anne Frank. E assim, gente, o Diário da Anne Frank, mais do que um relato pessoal, ele é um documento histórico que fala não só sobre a Segunda Guerra, sobre o nazismo, mas a vida de uma adolescente que estava ali escondida durante 2 anos, tentando sobreviver com seus anseios, seus desejos, suas expectativas, suas ideias. É assim, pra mim é um primor, uma grande obra. Eu espero que vocês tenham gostado. Você gosta da Anne Frank? Você já leu algum desses livros? Deixa um comentário aqui pra mim. Compartilhe esse vídeo, por favor. Todo mundo tem um amigo, uma amiga, um irmão, um pai, a tia que ama a Anne Frank. Compartilhe esse vídeo, ajuda nós aqui. Um beijo e até o próximo livro.